de Juazeiro. Castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada, com seu poder defende os seus, a sua igreja amada. Com força e com furor, nos prova o tentador, com artimanhas traz e astúcias infernais. Iguais não há na terra. Triunfa na batalha. Sim, que a palavra ficará. Sabemos com certeza, pois ela nos ajudará com armas de defesa. Se temos de perder família, bens, poder, embora a vida vá, por nós Jesus está e nos dará seu reino. Castelo forte é o nosso Deus. Castelo forte é o nosso Deus. Castelo forte é o nosso Deus. Castelo forte é o nosso Graça e paz, meus irmãos e ouvintes do programa Conexão Céu. Hoje nós estamos fazendo um programa muito especial. Especial por duas razões, eu diria. A primeira, porque nós estamos recebendo aqui
a participação. Nós vamos fazer um programa de entrevista e hoje nós estaremos entrevistando o pastor Oswaldo Lopes, ex-presidente da nossa denominação, em um período de 2008 a 2016. Então, por si só, já é uma grande satisfação nós estarmos realizando esse programa. A segunda razão é porque esse programa também tem a perspectiva de nós olharmos para os 171 anos do congregacionalismo brasileiro, né? Que completa dia 19, esse marco histórico no nosso Brasil, e tendo a oportunidade de, através da sua ótica, da ótica do entrevistado, fazer uma visita a um passado, talvez um passado não muito distante quanto a os 171 anos, mas como ele viu no passado a nossa denominação, e também falar um pouco do presente e olhar também um pouco para o futuro do congregacionalismo brasileiro, com vistas ao trabalho da União de Igrejas Evangélicas Congregacional do Brasil. Então, com muita alegria, nós recebemos aqui o pastor Oswaldo, e eu já vou pedir ao senhor que dê as suas boas-vindas, mas que depois disso já nos responda uma primeira pergunta, né? Quando o senhor se tornou congregacional e o quanto ser congregacional é importante para o senhor? Queremos também saudar a todos com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e também manifestar a nossa alegria, né, e gratidão em podermos participar deste importante programa Conexão Céu. Eu agradeço imensamente o convite e a oportunidade de estar aqui nesse momento profundamente significativo para nós, congregacionais, quando celebramos, né, pela graça de Deus, os 171 anos do congregacionalismo pátrio. Então, muito obrigado pelo convite, né, pastor, e pelo privilégio de estar aqui. Bem, eu tenho 64 anos de idade, né, e desses 64 anos, 60 foram vividos na igreja congregacional. Os meus pais são de origem presbiteriana. Eles se converteram na igreja presbiteriana no interior de São Paulo, e quando eu tinha cerca de 4 para 5 anos de vida, os meus pais então se transferiram para a igreja congregacional, porque quando saíram do interior de São Paulo para a Baixada Santista, lá não havia uma igreja presbiteriana próxima da nossa casa. Então eles começaram a frequentar ali em São Vicente uma congregação da Igreja Evangélica Congregacional Santista, uma antiga igreja ali na Baixada Santista. Na época o pastor era o pastor Henrique Simões, também muito conhecido na nossa denominação. E a partir daí, então, eu e os meus irmãos, né, somos em 8, começamos a frequentar então a igreja congregacional. Aí então iniciou-se a nossa história, né, dentro do congregacionalismo ali na Baixada Santista. Então, há cerca de 60 anos, né, sou congregacional, sou imensamente grato ao Senhor pelo privilégio de pertencer a essa denominação tão séria, né, tão abençoada, tão abençoadora. E aos poucos então fui conhecendo, né, a história, fui conhecendo a doutrina, fui conhecendo o seu sistema de governo, fui conhecendo a sua praxis, ou seja, a sua maneira de ser igreja, e fui me identificando. Então, na verdade, eu devo tudo o que sou, o que tenho, o que faço, né, primeiramente a Deus, é claro, mas também à Igreja Evangélica Congregacional, onde tive toda a minha formação cristã, né, religiosa, doutrinária, e todas as igrejas que eu passei, que não foram muitas, né, eu fui muito bem recebido e abençoado. Então, eu tenho uma identificação profunda com a Igreja Congregacional, e eu acho que nunca vou deixar de ser congregacional. Eu acho que nessa altura da vida eu vou morrer congregacional. E eu amo imensamente essa denominação, sou pastor, né, nessa denominação há 38 anos, pela graça de Deus, e nunca me arrependi, né, de ter ingressado na igreja congregacional e participado da vida denominacional ao longo desses anos. Que legal, pastor, que bom o senhor falar com tanta alegria e com tanto amor, né? A gente percebe isso nas palavras, né? Quando responde para o senhor o que é ser congregacional. E o senhor até mencionou aí que há 38 anos atrás o senhor foi ordenado, né? Então, agora a gente gostaria de perguntar, já que o olhar está sendo para o passado congregacional, mas do ponto de vista do senhor, nós acreditamos que, pelo seu relato inicial, já se deu a entender que logo na tenra idade a igreja congregacional passou a ser ali a sua segunda casa, mas chegou um momento em que Deus o chamou para o ministério
e como a igreja congregacional preza, né, pela boa doutrina, logicamente que a formação ministerial envolve isso, né? Então o senhor foi levado a pensar em uma formação teológica e alguém decidiu, ou o senhor decidiu frequentar um seminário, né? Que seminário foi esse? Que período foi esse? E naquela ocasião, já que já havia uma pretensão para se tornar pastor do quadro de ministro, né, da denominação, quem estava ali presidindo a nossa denominação, como é que o senhor enxerga aquele momento da denominação, no momento em que o senhor provavelmente estava em um seminário, não sei se eu acho que era internato, inclusive, né? Era um período de internato. Então, fala um pouquinho para a gente como foi esse momento da sua vida. Ótimo. Eu comecei a ter um envolvimento com a denominação de uma forma mais profunda a partir dos 16 anos, né? Porque nos primeiros anos nós nos encontrávamos na Baixada Santista e as igrejas da Baixada Santista, naquela ocasião, não tinha muito envolvimento denominacional. A gente sabia alguma coisa sobre a denominação, mas nunca de uma forma mais profunda. E aí os nossos pais se transferiram para Santo André, né, em São Paulo, na Igreja Evangélica Congregacional de Camilópolis, e foi então a partir daí que eu comecei a ter um envolvimento maior com na época era a junta regional, né, com a associação, e depois comecei a conhecer melhor, né, as ações denominacionais, como assembleias gerais, e os encontros que a denominação realizava. Na ocasião, comecei a me envolver com uma FEMEC, né? Então fui líder da FEMEC também. Na ocasião, era a 15ª Região Administrativa. E a partir daí, então, Deus começou a despertar no meu coração um chamado. Né, o senhor tinha quantos anos, mais ou menos? 16 para 17 anos. Bem novo, né? Exato. Aí Deus começou, então, a tocar no meu coração essa questão do chamado dele para mim, para o ministério, né, pastoral. E quando eu tinha cerca de 17 anos, eu participei de um grande projeto missionário, promovido pela FEMEC da região, em Montes Claros, no norte de Minas. E foi em Montes Claros que Deus, então, confirmou o seu chamado para o Santo Ministério da Palavra. Depois, no ano seguinte, eu fui para Belo Horizonte, em início de 1983, e depois desse encontro, desse projeto missionário em Montes Claros, eu já procurei a liderança da igreja de Camilópolis, que na ocasião era o pastor Francisco de Assis Pereira, e manifestei a ele o desejo, né, de me preparar para o Santo Ministério da Palavra. E a igreja então começou a me acompanhar melhor nesse período. No ano seguinte fui para outro projeto missionário, só que em Belo Horizonte, né, também promovido pela FEMEC daquela região. E quando retornei, então, a igreja apresentou, né, o meu nome para a Assembleia da Igreja, e a igreja então aprovou o meu envio para o Seminário Teológico Congregacional do Rio de Janeiro, em Pedra de Guaratiba. E eu cursei, né, o curso de bacharel em teologia de 1983 a 1986, em regime de internato. Então, os grandes ícones, né, naquela época, né, os grandes líderes eram Daniel Lima, Jair Pintor, Vanderly Lima Carreiro. Eles eram professores do seminário também. Professores e líderes também denominacionais. Né? Eles eram os grandes ícones da denominação naquela ocasião. Então, Deneci Gonçalves da Rocha, depois surgiu Amaury Jardim, que foi também presidente, mas aí eu já havia saído do seminário quando ele foi presidente. Então, esses eram os nomes que figuravam aí na mídia da ocasião, né? No caso, nos boletins informativos, no Jornal Cristão. Naquela ocasião, esses eram os grandes nomes da denominação. Havia ali alguma reunião no Rio de Janeiro que o seminarista participava ou não? Sim, o que acontece é que no Rio de Janeiro foi onde nasceu, né, a nossa denominação, e o maior número também das igrejas congregacionais estão no Rio de Janeiro, o maior número de associações também. Então, estando no Rio de Janeiro, estudando no Rio de Janeiro, naturalmente nós teríamos que nos envolver, né? Porque os grandes líderes denominacionais eram também professores do seminário. Havia as reuniões, na época era São Cristóvão ainda, né? Não era nem onde está hoje, no 19º andar ali na Visconde Inhaúma. Então, a nossa junta geral era em São Cristóvão.
E os alunos eram quase que obrigados a participarem também dessas reuniões para se inteirarem, para se aprofundarem, conhecerem, já que seriam pastores congregacionais, então tinham que conhecer todos esses meandros do congregacionalismo, né, e desde cedo começar a se envolver e adquirir o amor pela denominação. Que legal. É interessante que a data da comemoração dos 171 anos vai acontecer em Venda das Pedras, na igreja do nosso amigo pastor Desiel, e o pai dele foi mencionado aqui, que foi também presidente da nossa denominação, como o senhor, o pastor Daniel, né? Só um detalhe, o pastor Daniel Lima foi meu tutor no 4º ano do seminário. Eu estagiei como seminarista em Venda das Pedras. No meu último ano do seminário, o meu tutor era o pastor Daniel Lima. Grande privilégio, né? É um privilégio. Eu tive a oportunidade no meu seminário, ele ter ali um momento lá no CTSEG, ali em São Gonçalo, lá ali no Alcântara. Ele esteve ali, pastor Deneci também, desses citados aí. Conhecemos também o pastor Amauri, outro presidente que o senhor também cita. Então isso também é motivo de muita alegria, citar pessoas como essas, pessoas que nós citamos aqui, e temos outros também, né? Logicamente, que vêm ao longo do tempo e que também passaram pela nossa denominação e que cada um deixou uma marca importante, né? Pastor, olhando para aquela época, existe no senhor uma saudade especial? O que daquele tempo o senhor gostaria de ver preservado ou recuperado hoje? A ideia aqui logicamente, que a gente entende que cada momento, cada tempo tem a sua especificidade, né? Aí a gente tem que viver o momento. Mas tem coisas, e aí entra aquela área do saudosismo, que o senhor já está com a idade também própria para sentir esse tipo de sentimento, esse tipo de sentimento. O que é que o senhor destacaria daquela época que poderia estar preservado hoje, que o senhor acha que era muito bom, né? Eu vi aí o senhor citando aí até com brilho nos olhos as idas para Belo Horizonte, mas o que poderia trazer de volta daquela época para hoje e faria falta, está fazendo falta? O que é que o senhor diria? Como você falou, né? Cada tempo tem a sua especificidade, as suas peculiaridades, tem também as suas oportunidades, os seus desafios, as suas demandas e as suas possibilidades. Eu na verdade, eu tenho saudades sem ser saudosista. Eu gosto sempre de aproveitar, né, cada momento e cada oportunidade que Deus coloca diante de nós. Estamos vivendo um novo tempo e eu tenho procurado viver esse tempo também com intensidade, né, e com fidelidade e gratidão. Naquela época tudo era muito amador, né, era tudo muito manual, né, muito artesanal. E eu estudei no seminário e a gente via, né, a luta que a gente tinha para produzir as revistas da Escola Dominical na gráfica, né, do DERP. Naquela ocasião, o pastor Vanderly, né, estava sempre à frente dessa produção. E era tudo feito com muito sacrifício. Mas eu creio que naquela ocasião a gente valorizava um pouquinho mais as coisas que nós fazíamos. E fazíamos com muito zelo, com muito cuidado, apesar das dificuldades. Os recursos, né, não eram tão grandes. Hoje a gente tem muita facilidade e parece que a gente não valoriza tanto, né, essas facilidades que nós temos nos dias de hoje. Aí dizer, você gostaria de voltar àquele tempo? Não, não gostaria. O que nós vivemos hoje é muito melhor. As facilidades que nós temos, tecnológicos e tudo mais nos dias de hoje, nem se compara com aquele tempo. Mas havia talvez mais fidelidade, havia mais compromisso, havia mais proximidade. Creio que nós valorizávamos muito mais, né, o ser congregacional diante dos sacrifícios, as lutas que nós enfrentávamos juntos, os desafios, né, as batalhas que nós travamos. Então eu tenho saudade dessa proximidade. Que eu acho que agora no tempo da mídia, da internet que a gente vive, um momento tão virtual, parece que a gente perdeu um pouquinho desse calor, né, dessa proximidade. Ficamos um pouco mais impessoais e distantes. Eu queria aqui citar uma coisa que talvez o senhor vivenciou isso, que eram as festas lá da Pedra de Guaratiba, onde as igrejas faziam caravanas. Sim. Tinha lá os seus futebols lá, que às vezes dava algumas canelas quebradas, mas fazia parte da época. E eu acredito que isso aí era também muito legal, né? Aquelas caravanas muito maiores. Hoje eu acho que não sei como é que eu já estou afastado do Rio há mais de 20 anos, então assim,
Eu nem sei como é que se procede essas festividades, mas eu acredito que esse era também um momento bem legal, né? Na nossa Sim. denominação. Eu vivi em Pé de Guaratiba 4 anos e ao lado do seminário tem o abrigo evangélico, né, Sim. da Pé de Guaratiba, que é nosso também. Então nós como seminaristas tínhamos que dar apoio ao abrigo, né? Então boa parte dos congregacionais não conhece, né, essa realidade denominacional. O seminário em regime de internato, né? Hoje é EAD, né? A Hoje é distância, a é distância, sem o contato. virtual. Então, o seminário, na minha época, chegou a ter 40 alunos, né, interno, lá em Pé de Guaratiba, sem contar o seminário que funcionava também em regime de externato na igreja fluminense. Então, tudo era muito próximo, né, porque para a gente se relacionar com os irmãos, ou era por carta, ou era por telegrama, mas as reuniões tinham que ser pessoalmente, individualmente, e isso era muito legal, né, porque trazia mais comunhão, mais proximidade. As festas eram muito boas, tanto as festas do abrigo no dia 21, como também as festas do seminário no dia 7 de setembro. E quando eu estive em Recife, né, eu também participei no dia 1º de maio das festas do seminário lá em Tegipió, né, em Recife. Então isso era maravilhoso, porque era uma maneira da gente se reencontrar, né, os nossos amigos, os nossos irmãos, o povo congregacional, perceber a força congregacional, o calor denominacional, né, através dessas festas, desses encontros. As festas do abrigo ainda são fortes, do dia 21 de abril. As festas do seminário que começou a sofrer, né, um esvaziamento, tanto porque o seminário internato não existe mais, né? Tem lá a estrutura patrimonial, mas não funciona mais. Então a festa do 7 de setembro foi se perdendo, foi se esvaziando e se acabando, né, a cada ano. Mas as festas do Abrigo da Pedra continuam fortes até o dia de hoje. Que bom. É interessante quando você pensa numa denominação centenária, né? São 113 anos da denominação, 171 do congregacionalismo. Sim. E aí quando você escuta algumas histórias, recentemente meu sogro estava comentando sobre uma ida de um pastor lá na Ilha Grande, né? Que atravessando ali de barco, uma pessoa fez uma maldade com o pastor e ele caiu na água e teve que a sogra do meu sogro, né? Passar o terno dele com aqueles ferros de passar antigo, Com brasas, né? e teve que secar para ele usar. E eram pastores que pastoreavam 2, 3 igrejas e que Sim. a história denominacional, inclusive, tem uns momentos que não é só de carro ou de moto que os pastores estão viajando, até de avião, como o senhor chegou aqui, mas a cavalo. Então, assim, realmente é muito interessante quando você lida com uma história que nos retrata as dificuldades da época, né? Mas agora, pastor, vamos ser mais específico com um período da história onde o senhor foi contemplado pelo Espírito Santo, por Deus, para liderar a nossa denominação. Eu estou agora falando ali 2008 a 2016. O senhor vai suceder o pastor Paulo Leite, que teve ali um período, se eu não me engano, de 18 anos à frente da nossa denominação. E às vezes suceder períodos longos de liderança traz algumas dificuldades naturais, não nada pessoal, mas naturalmente você lida com algumas estruturas que foram, vamos dizer assim, cristalizadas pelo longo período de uma gestão. Mas eu acredito que, independente disso, existam dificuldades, desafios. Eu não vou usar a palavra dificuldades, porque todos têm desafios. E aí eu queria saber do senhor, quais foram os desafios que ao IECB apresentava na ocasião em que o senhor assumia ali a gestão em 2008? Ótimo. É importante dizer que antes de ter sido eleito, né, presidente da IECB, eu já havia sido presidente do Departamento de Evangelização e Missões e também fui vice-presidente, terceiro vice-presidente num dos mandatos do pastor Paulo Leite. Sim. E em 2008, então, eu fui eleito presidente da denominação. Como eu disse hoje de manhã, na meditação lá na Igreja Betel, eu sou um dos improváveis. E Deus usa os improváveis, né? Como Ele quer, quando Ele quer, né? E onde Ele quer usar.
E naquela ocasião eu senti mesmo no meu coração que eu poderia dar uma contribuição à denominação com a experiência que eu tinha, principalmente com esse viés, essa veia, né, missionária. Tinha sido missionário transcultural na África, então eu queria compartilhar um pouquinho da minha experiência com as demais igrejas da nossa união, assumindo a presidência. Eu sempre fugi, né, da presidência, mas chegou um momento em que eu entendi que Deus tinha um propósito para mim na presidência da União. Por isso que eu coloquei o meu nome à disposição. A denominação sempre viveu uma certa divisão, né, no sentido de pensamentos, né, de ideias, de ações. Então, nós sempre fomos divididos até certo ponto em alguns aspectos, né? E era um momento em que havia uma expectativa de boa parte da denominação por uma mudança, né? E alguns preocupados com esse continuismo, né, do pastor Paulo Leite. E é bom nós dizermos o seguinte: o pastor Paulo Leite foi um grande presidente na nossa denominação e que trouxe um legado extraordinário. Não podemos negar isso, né? Mas depois dos últimos mandatos, eu acho que a denominação cansou um pouco, né, de ter um presidente há 18 anos. Sim. Tanto que até mudaram a lei, né? Agora a gente só pode concorrer a mais um, né? Mandato, né? Além do primeiro, só há 2 mandatos que a gente pode participar como presidente. E então havia esse continuismo e aí criou-se a necessidade, nasceu essa necessidade e essa expectativa por uma mudança. Queriam uma mudança e precisavam de nomes, né, que se colocassem à disposição, porque todos os que concorreram com o Paulo Leite perderam. Não é isso? Nas Assembleias Gerais, nas eleições, eu mesmo perdi, né, 1 ou 2 para ele também, quando eu concorri. Mas chegou o tempo, né? Chegou o tempo de Deus e Deus então entendeu que eu deveria ser o presidente da denominação nesse período e fui presidente por 8 anos. Então toda a transição é complicada, né? Porque a gente sabe que quando uma diretoria está há tanto tempo, algumas manias também são criadas ali, né? A maneira de se fazer as coisas, e isso acontece tanto a nível denominacional como também a nível local, numa igreja local, quando a gente sucede, né, algum pastor, né? Tem os saudosistas, né, que ficam comparando, lembrando, no tempo de fulano era assim, né? E você tem que explicar, não, agora não é mais o fulano, né? Agora sou eu e o tempo é diferente, a visão é outra, a filosofia de ministério é outra, e às vezes as pessoas têm dificuldades de entender, né? E outra, um presidente da denominação não tem tanta autonomia assim, porque ele é um executivo, ele executa aquilo que as assembleias gerais determinam, né, e administra as situações que vão surgindo nesse interregno, né, de uma assembleia para outra, e também de uma reunião de junta geral, né, para outra. Então a gente, como presidente, não tem tanta autonomia, né, para tomar decisões, né, não somos deliberativos, nós somos executivos. Então haviam essas demandas, e a maior delas era pelo crescimento, né, denominacional, e pelo crescimento também de pastores que pudessem assumir, né, as nossas igrejas. Hoje nós temos mais pastores do que igrejas, quase o dobro, né? Temos cerca de 800 pastores na denominação e 400 e poucas igrejas. E então na época havia essa expectativa pelo crescimento, e até não se usava essa palavra na ocasião, mas ela estava presente, pela revitalização, né, da denominação, pela revitalização teológica, pela revitalização da união das igrejas em vários aspectos. Então eram diversas demandas, né, que envolvia missões, que envolvia preparo teológico, isso, ministério, teologia, né, todos os departamentos, DET, DAN, DEM, DERP, né, produção literária, tudo isso estava envolvido, e também a questão administrativa, né. Então, um dos grandes desafios que eu enfrentei logo de chegada foi a questão do 19º andar, que nós estávamos com a documentação, né, complicada, não tínhamos registro daquela propriedade que foi comprada na ocasião, não tínhamos escritura e corremos o risco até de perder, né, o 19º andar. Então, na primeira semana que eu estava na mesa da presidência, chegou um oficial de justiça dizendo que tinha ido lá para fazer a medição, né, das salas do 19º andar, porque nós estávamos correndo o risco de penhora, porque entrou numa massa falida da empresa que tinha vendido o 19º andar para nós. Então, esse foi o meu primeiro medo, né, o meu primeiro susto, né, logo na chegada. Já foi um grande desafio, né? Inclusive, o oficial de justiça, antes de sair, falou assim: olha, pastor, eu vi que isso aqui é de uma igreja e eu queria dizer para o senhor, olha, fica esperto, porque a coisa é séria, pastor. Vocês estão correndo o risco de perder isso.
E então foi aí que É. várias pessoas nos ajudaram e a gente conseguiu regularizar Que a situação maravilha. documental, né? E se pensar, como o senhor disse aí, a grande gestão do pastor Paulo Leite, né, que também foi um grande gestor da nossa denominação, é nele que vai ter essa transição de São Cristóvão Sim. para a atual sede. Então, muita gente também, apesar dessa situação que o senhor coloca aí, e lógico que a gente não coloca isso na conta do pastor Paulo Leite, porque na realidade todos os projetos que os presidentes trazem para as igrejas apreciarem, aprovarem, o sistema congregacional traz essa participação, tanto nos bônus como também nos ônus. Exato. Então, mas assim, foi uma grande conquista da nossa denominação, aquela questão lá da nossa sede, né? Nós primeiramente fomos para o 13º andar. Foram as salas que foram compradas na gestão, né, Paulo Leite, do 13º andar. E aí, estando no 13º andar desse edifício, surgiu a possibilidade de comprarmos uma área maior, de 19º andar. Então nós entendemos que o Paulo Leite era a pessoa certa, na hora certa, né, no momento certo, e que aproveitou uma oportunidade. Sim. E que foi bênção para nós. Né? Hoje patrimônio se torna num elefante branco porque está tudo online, né? Mas na ocasião era algo muito importante. E foi uma conquista extraordinária. E todas as igrejas aderiram. Essa é a grande verdade. Então não foi uma decisão tomada por ele. Exato. Ele passou a visão e a denominação aderiu e aceitou. Apoiou, né? Exato. E aquela questão, hoje a forma também de administrar também não é de cada um, né? Então, mas o senhor falou uma coisa interessante, quando chega e olha para a sua visão, aponta para uma necessidade de crescimento e também de comunhão. Isso aí a gente percebe porque de 2008 a 2018 surge então um projeto, Plano Nacional de Crescimento, que foi melhor denominado como Projeto Colheita. Ficava até mais fácil porque você... Plano Nacional de Crescimento, mas Projeto Colheita, de fato, é o codinome desse plano decenal de crescimento, Plano Nacional de Crescimento, que durou 10 anos. Inclusive, pastor, eu quero fazer um registro aqui, que a nossa igreja, ela abraçou esse projeto que foi idealizado na sua gestão, né, o Projeto Colheita, que tinha por objetivo ali o crescimento de chegarmos a 1.000 igrejas no final de 10 anos, e onde cada uma das igrejas deveria emancipar 2 novas igrejas, e também previa a ordenação de pastores, chegar ao número de 700 pastores. Na ocasião, a segunda igreja foi abençoada com esse projeto, né? Abraçou o projeto, inclusive 2 das nossas igrejas aqui da nossa... A Cevasf, a Igreja Manancial, hoje pastoreada pelo pastor Germano, Antônio Germano, e a Igreja Betel, pastoreada pelo pastor Jurandir. Na época foram essas igrejas que surgiram também impulsionadas pelo desejo de atender aquele projeto. Inclusive o próprio pastor Germano aqui citado e o pastor Jurandir, acrescentaria mais da nossa igreja o pastor Jorge Murilo, né? Eles foram ordenados nesse período de tempo. Quero aqui também, como dever de justiça a nível regional, da nossa região, tinha o pastor Altemar, da primeira igreja, como coordenador, que o senhor escolheu, né? Logicamente, para coordenar o norte da Bahia, e o pastor Adélio, lá de Centro-Sé, para coordenar o sul da Bahia. Então, assim, a nossa região aqui, ela se envolveu muito com o projeto dos 10 anos. E outra coisa que eu faço aqui menção, é um slogan que o senhor tinha, né? Sua igreja vai crescer? Aí a gente tinha que responder: se depender de mim, vai. Sua associação vai crescer? Se depender de mim, vai. Sua denominação vai crescer? Se depender de mim, vai. Hoje, pastor, eu não sei se está nos planos do senhor e principalmente se está nos planos de Deus, mas se o senhor retornasse hoje à presidência da denominação, estas bandeiras continuariam entre as prioridades? Então, primeiro,
Se depender de mim, eu não vou voltar, né? Não vou Vai voltar. até de encontro ao slogan, né? Exato, a ser presidente da denominação, porque eu tive o meu tempo. Aquele foi o meu momento, né? Foi o Sim, meu é tempo. interessante, né? E hoje são outros tempos, Deus quer usar outras pessoas e como tem usado, né? Nesse Sim. momento específico que estamos vivendo. Permita-me fazer uma pequena correção. Na verdade, o Projeto Colheita não nasceu na minha gestão, nasceu na gestão do Paulo Leite. Ou então com a devida correção. Isso. Eu tive o privilégio de ser presidente na concretização do projeto, né? E na expansão do projeto. Porque, na verdade, o projeto nasceu com uma provocação que o pastor Neucir Valentim fez numa das Assembleias Gerais, presididas pelo pastor Paulo Leite, falando sobre o decréscimo, né, da denominação. Sim. E aquilo causou um grande impacto. Aí o Daniel Lima estava presente nessa Assembleia e falou também. Então, a partir... O senhor lembra onde foi essa Assembleia, pastor? Acho que foi em Águas de Lindóia, se não me engano. Sim. Acho que foi Águas de Lindóia ou Guarapari, um desses dois lugares. E aí, a partir de então, começou-se a trabalhar essa questão da necessidade de se elaborar, né, um plano de crescimento denominacional. Aí o pastor Eleazar se envolveu, Sandra Roger, né, que são... Eu lembro que um dos trabalhos do pastor Eleazar, na época, juntamente com o pastor Paulo Leite, que eu achei muito interessante, foi pontuar as cidades Sim, que mapearam. mapear, melhor dizendo, as cidades que tinham potencial de se ter uma igreja congregacional na ocasião. Essa é uma prova de que o Projeto Colheita nasceu na gestão dele e não na minha. Sim. Né? E aí, com a saída dele, nós então encabeçamos, né, o Projeto Colheita, percorremos as igrejas, né, passando a visão, criamos material, a Mirtz também, né, foi fundamental na elaboração. Ela coordenava o projeto, ela foi presidente do Departamento de Organização e Missões, e a elaboração de todo esse material, porque dentro do Projeto Colheita foi criado o Encontro de Vida, né, estão lembrados? Que nós praticamente copiamos o modelo da Esperança Brasil, né, de Billy Graham, e várias igrejas aderiram, fizeram os cultos nos lares, né, e foram muito abençoadas, e a gente tem frutos, né, até hoje. Sim. E a visão de plantio de novas igrejas, essa região aqui está de parabéns, porque ela abraçou integralmente, né, o Projeto Colheita, e a gente vê os frutos, né? Hoje a gente celebrando aqui os 12 anos da Igreja Congregacional Betel, que é fruto, né, do Projeto Colheita. Desde esse momento, né? Exato, e em muitos outros lugares, né? Várias igrejas foram implantadas. Então aqueles que aderiram foram abençoados, né? E foram instrumentos de bênçãos para o crescimento denominacional. Mas a gente sabe que nem todos aderiram, né? Alguns pastores engavetaram, outros nem sequer levaram para suas igrejas. A gente percorria as igrejas e a igreja não sabia nada do Projeto Colheita, né? Então isso era ruim, horrível, quando não há esse espírito de unidade, de cooperação por parte de alguns líderes, né, dentro da denominação. Então competia a nós fazer o projeto dar certo, e não era só do presidente. Né? Sim, sim. Eu gosto muito dessa visão de Neemias, né? Neemias foi um grande líder, saiu lá, né, da Babilônia, era copeiro do rei, assumiu o desafio de reestruturar Jerusalém, reconstruir os muros, mas ele não faria absolutamente nada se não tivesse o quê? A adesão e a cooperação do povo que estava lá. Né? Pastor, é assim, eu estou contando aqui, relatando os desafios que o senhor assumiu, e um deles era dar continuidade ao Projeto Colheita, iniciado na gestão do pastor Paulo Leite, que já tem uma coisa muito positiva também na gestão do senhor com relação a isso, por entender que um líder deixou um legado e o senhor continua. Pior é quando você tenta te despersonificar um trabalho de alguém só para que o seu nome cresça, e graças a Deus não foi isso que aconteceu. O senhor está aí assumindo humildemente, que eu digo isso, quando eu citei isso inicialmente, eu fiz mais um recorte por causa do tempo, de 2008 a 2018, esse foi o tempo do projeto, era o tempo que o senhor estava, mas realmente eu não fiz menção ao senhor como dono do projeto, para tirar as honras do pastor Paulo Leite, nosso amigo Paulo Leite, sem nenhuma dificuldade de honrá-lo aqui. Permita só apontar uma coisa importante nisso, né? Nós não atingimos o alvo, mas o crescimento foi muito significativo. Sim. Porque além do plantio de novas igrejas, nós tivemos a emancipação de outras que já eram congregações, e tivemos também o retorno de algumas igrejas que estavam fora da União. Foram 7 igrejas de Campo Grande, da região de Campo Grande, que retornaram à União. Então o Projeto Colheita contribuiu para a plantação de novas,
contribuiu para a emancipação de algumas congregações e campos missionários e contribuiu também para o retorno de outras igrejas que estavam fora da União. Os desafios foram, os alvos foram bastante ousados, né? Porque 1.000 igrejas, Triplicaram, eu acho que ali tinha 300 e poucas, 300, não sei, não lembro o nome do número de igrejas no início do projeto e no final, mas era praticamente triplicar o número de igrejas, né? Mais ou menos por aí. Mas Esse alvo não foi estabelecido numa Assembleia Geral, esse alvo foi estabelecido num ENAME, tá. no Encontro Nacional de Missões, e quem trouxe a ideia da triplificação, é isso, né? Triplicação foi o pastor Eleazar. Sim. E na ocasião até discutiu-se, não, por que não dobrar ao invés de triplicar? Porque é um alvo muito grande e tal, né? Inatingível. Mas aí naquele ENAME, naquele Encontro Nacional de Missões, ficou decidido então que seria um desafio de triplicar e não de duplicar, né? Mas foi bom, porque eu acho que alvos grandes ou podem até certo ponto gerar frustração, mas nos puxa sempre para frente, né? Exato, não. E foi o que aconteceu. Quando a gente tenta entender, nós não atingimos, aí eu digo, a segunda igreja congregacional de Juazeiro atingiu. Exato, localmente. Teve vamos dizer assim, algumas características da própria igreja que favoreceu a isso. Sim, a gente tem que entender também que talvez outras igrejas quiseram, mas não foram favorecidas pela ocasião, enfim, por outros fatores. Mas o que eu digo é o seguinte, quando a gente entende o sistema congregacional, quem não atingiu fomos todos nós. Uhum. Eu estou dizendo isso mesmo sabendo que a segunda igreja cumpriu o seu dever de casa, né? Exatamente. Mas me alegro por ter conseguido, mas entendo que o não alcançar também depende de nós, não depende só do gestor, né? Não depende só da gestão. Agora, outro aspecto também que eu acho interessante na gestão do senhor, e o senhor mesmo já disse através das suas palavras, a questão da nossa unidade, né? A união. E o senhor se aproximou, inclusive, da Aliança das Igrejas Congregacionais do Brasil, na época que o pastor Aurivan era presidente. Aqui em Coral de Carapibus, tivemos ali um encontro maravilhoso entre igrejas da denominação da União e igrejas da Aliança, né? Então, assim, como o senhor avalia aquele momento? Como hoje passou já tem vários anos passados, mas como é que o senhor... Havia uma expectativa, por exemplo, de um retorno da aliança, ou não havia essa expectativa, mas precisava se fortalecer, pelo menos, os modos viventes? Como é que o senhor avalia aquele momento? Eu creio que esse último ponto precisava se prevalecer pelo modus vivendi, porque é um trauma histórico, né, desde 1967. Não só um trauma, mas uma ruptura, né, de irmãos que foram desligados da UISB por causa do movimento de renovação, né, naquela ocasião. Houve iniciativas de aproximação antes de mim, até através do pastor Paulo Leite também, mas ela não se concretizou. E quando então eu assumi, eu fui convidado a participar de um dos encontros, concílios da Aliança, e lá nós sentamos com a liderança, o Aurivan, né? Marinho era o presidente, sentamos com a liderança denominacional, ele, Sérgio Paulo e muitos outros, e então nós conversamos já nessa possibilidade, não de uma fusão, porque o que causou, na verdade, um descontentamento na aliança foi a possibilidade deles se dissolverem, né, e voltarem para o ISB, porque foi isso que ficou estabelecido lá, que foi anunciado, divulgado entre eles. Isso causou um mal-estar, na verdade, na aliança, né, porque eles não queriam dissolver a aliança. E aí surgiu, então, a ideia de nós trabalharmos a questão de um modus vivendi, de caminharmos juntos, trabalharmos juntos, desenvolvermos projetos comuns, né, e afins, sem nos descaracterizarmos, sem deixarmos, né, de sermos o ISB e sem deixarmos de ser a aliança. Preservando a identidade denominacional. Preservando a identidade de cada um, né, e a formação de cada um. E aí nós começamos a trabalhar nesses moldes. Isso foi interessante para nós e foi interessante para eles, que desembocou então no encontro de Carapibus, que foi, eu chamo de avivamento congregacional. E foi mesmo, né? O avivamento congregacional em Carapibus. Muito bom, estávamos lá. É um momento de Deus, né, que quebrou as barreiras,
né, houve pedido, né, e liberação de perdão, né, de ambas as partes. Inclusive, um dos pastores que tinha sido excluído em 1967, o pastor Catão, estava presente, né, nesse encontro. E Então, foi tremendo esse encontro, porque eu lembro da chegada dele, alguns pastores da Aliança estavam sem o terno, né? pois é, todo mundo Lembra foi disso? colocar terno. Corremos para colocar o terno porque o pastor Catão estava lá, né? Eu acho interessante até o respeito por ele, né? Assim, havia muito respeito e eu louvo a Deus por isso. Eu saí daquele encontro e fui pregar na igreja dele, né? E o pessoal colocou medo em mim, né? Ó, o pastor Catão é o seguinte, se ele não gostar, ele vai falar logo, né? Aí nós pregamos, ele estava lá sentado lá na frente, olhando para mim. Aí a porta, quando eu saí, ele apertou minha mão bem forte, falou assim: gostei de você. Se quiser voltar, está convidado a voltar mais vezes. E nem ele era o pastor, né? O pastor era o Sérgio Paulo, mas ele. Eu creio que aquilo lá foi realmente uma quebra de barreiras históricas, né? Muito bom. Uma reconciliação extraordinária, sobrenatural. O diabo foi realmente vencido e envergonhado naquele encontro e Deus foi glorificado. Iniciou-se então uma caminhada com a aliança, né? Ainda não está 100%. Acho que a gente Sim. pode melhorar ainda mais essa caminhada com eles e eles conosco, mas foi o pontapé inicial, né, para uma relação muito mais próxima, mais íntima. E Bom. hoje um pastor congregacional pode transitar com liberdade na aliança, um pastor da aliança transitar na igreja congregacional. Eu quase não falo com a Aurivan, mas a gente tem uma amizade muito sólida, né? Que bom. Que surgiu desses encontros que nós tivemos, e ele foi para as nossas Assembleias Gerais, pregou, né, nas nossas Assembleias Gerais, e a gente percebe então a abertura que a União deu, né, e também E a manteve, adesão, né? da parte deles. Eu preguei lá nos encontros deles, né, o pastor Márcio Leal pregou Também, lá, né? né, e Dauro foi pregar ultimamente lá também, então Que legal, que muito bom. joia, né? Pastor, depois de ter ocupado a presidência da USB e hoje poder olhar aquele período com maior distância, existe alguma decisão, prioridade ou maneira de conduzir determinada questão ou processo que o senhor, se tivesse a oportunidade de voltar, faria diferente? É como se eu dissesse assim: o senhor hoje está aqui e está ouvindo que aquele trabalho do senhor rendeu alguns frutos, como eu citei aqui, ordenação de pastores e emancipação de igrejas. Mas, de repente, alguma coisa que o senhor, naquela época, gostaria que acontecesse e hoje o senhor enxerga tantos anos depois e percebeu que não aconteceu. O senhor voltaria e mudaria alguma forma, enfatizando mais isso ou não enfatizando mais isso, aquilo que o senhor não queria que prolongasse? Enfim, essa é a pergunta. O que o senhor faria de diferente se o senhor tivesse a oportunidade de entrar nessa máquina do tempo? É bom voltar a dizer que cada tempo tem as suas peculiaridades, né, os seus desafios e demandas. Muitas questões eram para aquele tempo. A gente percebe uma mudança avassaladora, né, acentuada de antes da pandemia, né, e depois da pandemia. É uma outra realidade que nós estamos vivendo. E foi legal porque a denominação soube lidar com o momento da pandemia, né, quando estava no olho do furacão. A denominação se equipou, né, se profissionalizou em muitas áreas. A gente tinha um site que não funcionava, e com essa abertura, né, da mídia, das mídias sociais e tudo mais, a denominação conseguiu acompanhar esse momento histórico, e essas mudanças estão acentuadas, né, na realidade do Brasil e do mundo, né, de forma geral. Agora, quer essa nova direção aceite ou não, pense dessa forma ou não, tudo aquilo que eles estão realizando hoje e que estão conquistando hoje é fruto de gestões passadas. Sim. Não é? Sim. Tanto na minha como do Paulo Leite, antes do Paulo Leite. Sempre vai trazendo alguma semente que foi plantada anteriormente, vai frutificar Exatamente. na gestão na próxima gestão ou nas gestões futuras, Exatamente, né? Um planta, outro rega e outro colhe, né? Então eles estão colhendo muitas coisas, muito barro que a gente amassou, né? Sim. Naquela ocasião eles estão colhendo hoje. Então a gente vê que o momento da denominação, a palavra-chave para hoje é revitalização, não é? Sim. Em todos os aspectos. E essa revitalização, ela é importante. Eu vejo que nesse aspecto a nossa denominação está no caminho certo, né? As nossas igrejas precisam ser revitalizadas, os nossos departamentos precisam ser revitalizados, a nossa IECB precisa ser revitalizada, e eu acho que eles estão trabalhando muito bem, tá, nesse aspecto. A educação teológica, né, sendo
revitalizada. É claro que eu particularmente não gosto muito dessa formação online, mas eu vejo que ela é necessária, né, no momento que a gente está vivendo e que teve um alcance muito maior do que a gente tinha. Mas eu sou da velha guarda, eu gosto do seminário presencial, de olhar nos olhos dos alunos e de conhecer o caráter, né, a reação, ações e reações deles, né, no dia a dia. Então eu sou só nesse aspecto talvez eu seja saudosista. Pastor, deixa eu falar aqui uma coisa sobre essa mudança quanto à forma de se fazer teologia, de se ter a formação teológica, né? Eu lembro em 2011, se eu não estou aqui enganado, foi quando eu cheguei aqui que o pastor Germano, eu acredito que não foi 2011 não, 2011 Germano foi ordenado, 2014 por aí, nós fomos fazer uma convalidação lá em Brasília. Foi Brasília? Foi em Minas. E lá eu conheci uma pessoa que também, um pastor que também estava fazendo, no mesmo momento ali, estudando conosco, que tinha uma plataforma para cursos de formação online. Inclusive com pessoas que faziam curso lá na Europa. E eles, assim, por conviver ali naquele período de curso, né? Assim, eu caí na graça dele e eu disse, rapaz, que coisa interessante. Agora, assim, seria até muito bom. Aí falei um pouco da nossa denominação e ele disse assim, rapaz, olha, se você quiser, eu posso ceder a plataforma para vocês. Isso naquela época. Aí eu disse, rapaz, tem um problema. É porque a nossa teologia... ela é própria. Ela disse, não, a plataforma é apenas um lugar de se assentar o material. Vocês podem colocar a teologia de vocês e usar a plataforma. Eu levei, rapaz, eu fiquei tão feliz com isso, que seria uma coisa bem, para a época, uma coisa, era um passo largo, né? Eu não vou citar aqui a pessoa que estava na frente do Deto, por respeito, mas assim, era uma pessoa também antiga, que também preservava essa mesma visão, e eu não quero aqui... de forma nenhuma, com todo respeito, dizer que ele tinha razão porque foi aquilo que ele viveu, né? Sim, sim. E eu não cheguei nem a levar para a Assembleia essa proposta porque Não ia passar. já fui barrado na primeira porta que eu tentei atravessar. E eu tive que agradecer a pessoa que tinha nos oferecido a oportunidade, mas dizer que a gente não ia utilizar e ficou por isso mesmo. E hoje, vendo a nossa denominação, já olhando para esse formato, eu digo, poxa, quanto tempo atrás a gente poderia estar já muito mais avançado. Mas como o senhor falou aí, são as épocas, né? São as coisas que passam, né? É importante dizer que eu sou um dos professores, tá? Do seminário, então não sou contra. Eu acho que a gente está aproveitando bem esse momento. A gente tem mais de 130 alunos, né, matriculados no seminário EAD, e a Carla, né, e o pessoal que trabalha com ela, né, o Luiz Felipe, essa galera toda muito Sim. inteligente, né, muito bem preparada. Então eu louvo a Deus pelo que eles estão fazendo, o trabalho maravilhoso que eles estão desenvolvendo. Há essa preocupação também. A formação ela não é totalmente EAD, ela é híbrida no sentido da prática, porque nós damos a teoria, mas é lá na igreja local, né, que o pastor do candidato ao ministério, ou onde ele vai estagiar, é que vai acompanhá-lo, vai acompanhar o seu caráter, as suas habilidades, né, ministeriais, e vão dar relatórios. O seminário está tendo esse cuidado, tá, de obter o relatório, né, dos alunos nos seus estágios. Então, é claro que é algo que está se consolidando e se aperfeiçoando também, né, a cada dia. E no futuro bem próximo a gente vai reavaliar isso daí e ver o que funcionou, o que não funcionou, o que foi bom e o que não foi. O que nasceu como fruto, né, disso aí. Então, o que eu gostaria que tivessem mantido hoje? Tá, o trabalho da revitalização é fundamental hoje, mas eu creio que eles deveriam ter mantido o projeto de expansão de crescimento denominacional. O projeto Colheita foi um dos maiores projetos que nós tivemos nesses últimos anos, né? A gente tem o projeto Nilson Braga, que é uma marca, mas o projeto Colheita estimulou, mobilizou, né, muitas igrejas, muitos pastores. Eu acho que
não deviam ter engavetado o projeto Colheita. Eu acho que ele deveria ter tido continuidade, podia ser aperfeiçoado, né? É como qualquer projeto, né? Exato. Inclusive o projeto Colheita, o projeto Nilson Braga, precisa ser construído ou reconstruído Exato. para adequar a uma nova realidade, né? Aí a gente lida com a questão das críticas, porque é muito fácil eu estar aqui e criticar e dizer como não deveria funcionar ou como deveria funcionar, mas quem senta na cadeira da presidência ou quem assume uma diretoria ali na denominação é que sabe as demandas, muitas vezes incompreendidos, né? Porque é muito fácil você dizer assim, eu digo isso porque eu fui conselheiro do DEM, né? E a extensão do trabalho era muito grande. O DEM não dá assistência aos campos missionários. Mas aí se você pergunta, como é que formam os campos missionários? Como é que eles nasceram? Muitas vezes alguém vai visitar uma cidade e diz, olha, que dá para fazer uma igreja congregacional. Cria sem nenhum critério e abre sem nenhum critério e daqui a pouco a conta chega para quem de fato deveria visitar. Então, quando você senta lá é que você sabe o peso. Exatamente. Eu acredito que o senhor teve essa experiência de viver fora da estrutura, vamos dizer assim, da administração maior, né? E talvez olhasse assim, poxa, podia fazer diferente. Mas quando sentou na cadeira da presidência, viu que surgiram muitas críticas. Como é que o senhor lidou com isso? O peso da mesa, né? Daquela cadeira. Eu sempre fui engajado, né? Como eu disse, desde que fui para São Paulo, com as atividades da FEMEC como jovem. E depois fui presidente de várias associações, na época, juntas regionais, inclusive aqui na Bahia, né? Sim. Fui presidente aqui, quando estive em São Paulo fui presidente lá também, no Rio de Janeiro fui presidente várias vezes, e sempre no âmbito regional, né? E depois como presidente do Departamento de Evangelização e Missões, que eu comecei a ter uma visão mais ampla também do trabalho, né, congregacional no âmbito nacional e até mundial, né? Porque naquela época também surgiram alguns pessoas que foram chamadas para missões transculturais. Agora, quando nós sentamos na mesa da presidência, que só quem está lá é o que sabe, né, o que realmente é feito, e muitas coisas que a maioria do povo congregacional não sabe. As batalhas que a gente trava ali, né, na Junta Geral, os desafios que surgem, as demandas, os processos, né, processos jurídicos daqui e dali, pastores colocando a denominação, né, na justiça, o pagamento dos compromissos, né, só de condomínio, né, daquele 19º andar, é uma fortuna que a gente paga, né, por mês, e cada mês esperando a contribuição das igrejas, do dízimo dos dízimos, a maior parte das igrejas inadimplentes, e a gente tendo que pagar, né, os compromissos, distribuir as verbas para os departamentos, então é algo assim gigantesco, né, e desgastante, né, e que só a graça de Deus mesmo para a gente poder assumir uma administração como essa e a gestão de uma denominação como a nossa. A gente já está partindo para o final, né? Assim, olhar para a denominação hoje, quais os desafios que o senhor considera que a denominação precisará enfrentar nos próximos anos? Por exemplo, houve recentemente uma consulta às igrejas sobre a denominação, se deveria ou não adotar uma declaração de fé. Além deste, caso seja aprovado, logicamente que a gente vai saber ainda se vai ser aprovado ou não essa consulta, né? Se vai chegar a ser maioria ou não. Existiria outro desafio que o senhor enxergando como pela experiência de já ter sido um administrador da denominação, que o momento exige um olhar mais cuidadoso para esse desafio, porque parece estar apontando para um desafio que fala de unidade, porque vai ser discutido aquilo que eu creio ou não creio, e isso aí é muito complexo, né, dentro do nosso ambiente, mas e outros desafios? O senhor consegue enxergar? Eu acho que essa declaração de fé, ela não visa apenas promover unidade, mas até uma certa uniformidade e uma identidade denominacional na questão doutrinária. Eu acho que nós estamos seguindo o mesmo caminho da Aliança. A Aliança fez a sua declaração de fé, então além dos 28 artigos da breve exposição do cristianismo, eles têm a sua declaração de fé, que não foi aceita por todos, né? Mas a maioria decidiu elaborar e aprovar essa declaração, e isso foi feito lá na Aliança,
mas a gente não vê assim efeitos diretos em alguns lugares, em alguns pastores, em algumas igrejas locais, que eu acho que é o que vai acontecer com a nossa denominação. Nós vamos ver os resultados dessa declaração no futuro bem próximo, principalmente na vida dos novos, né, dos novos obreiros. Que os antigos vão continuar como estão, e as suas igrejas vão continuar como estão, independentemente de uma declaração, porque a gente já tem os 28 artigos, né, que já nos ajudam bastante nessa questão doutrinária. Então, eu creio que a declaração de fé, ela tem a sua importância? Tem. Ela pode ser boa para a união? Sim. Pode ser muito boa para a união. Agora, também, se não tiver, talvez não altere muita coisa também, né? Pelo menos momentaneamente. Né? Mas houve pelo menos o quê? Uma iniciativa no sentido de se estabelecer uma identidade doutrinária. Então, isso eu valorizo, isso é importante. Por isso que eu acho que essa declaração pode ser boa, sim, para a nossa denominação e para os futuros obreiros, né? E as demandas são as de sempre, né? Principalmente nesse contexto histórico em que nós estamos vivendo, de tanto secularismo, né? As igrejas sofrendo, né? Com os movimentos de mega igrejas se esvaziando, precisando de revitalização, de fortalecimento, de apoio da denominação, porque nós temos igrejas que já foram muito fortes, né, alguns anos atrás, hoje estão esvaziadas, hoje não estão conseguindo nem sequer manter os seus pastores, né? E outro, o que fazer com esses cerca de 400 pastores sem pastorado? Né? Porque a gente tem o dobro de pastores na denominação. Alguns são secularizados, né? Têm as suas profissões, as suas atividades profissionais, mas outros vivem do ministério, né? Então, o que nós vamos fazer para socorrer, né, e manter esses homens que foram chamados e que são ministros congregacionais? Então, são demandas em diversas áreas, em vários aspectos, né, da vida denominacional que a gente sempre teve, e à medida em que os anos vão se passando, né, e os séculos vão mudando, as realidades vão mudando, as demandas vão surgindo, os desafios vão surgindo, e nós precisamos ter graça, sabedoria, né, orientação de Deus para partir para o enfrentamento de todas essas situações no tempo em que nós estamos vivendo, absolutamente certos de que o Deus que nos conduziu por 171 anos continuará a nos conduzir nos próximos anos que virão. Amém. Até a volta de Cristo. Amém. Pastor, as últimas perguntas eu vou juntar duas aqui em uma. Olhando para o ISB de hoje, o que lhe dá esperança? E se o senhor pudesse deixar uma mensagem para a nova geração de pastores, né, que provavelmente estarão conduzindo ao ISB nesses anos aí que o senhor mencionou, nas próximas décadas, o que o senhor diria? Eu quero aproveitar e já também agradecer a vossa participação aqui conosco. Para mim particularmente é motivo de muita alegria, e que o senhor tenha várias outras oportunidades de voltar a estar aqui conosco. Amém. Esperança. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Que as misericórdias do Senhor, elas são a causa de não sermos consumidos, porque elas não têm fim e elas se renovam a cada manhã. Mas eu louvo a Deus porque eu vejo que Deus tem levantado uma nova geração, e uma nova geração comprometida com o reino, comprometida com a palavra, embora não sejam todos, né? Mas nós temos um grupo aí muito bom de jovens ingressando no ministério congregacional e que estão focados, estão apaixonados, né, por Jesus, pelo ministério, e que são congregacionais. Fiquei muito feliz de ver um presidente aqui da associação tão jovem, né? E um pastor que vai ser ordenado agora aqui na segunda igreja, pastor Daniel, também muito jovem. Muito jovem. Vai ser dia 12 de setembro. Então, a minha primeira esperança é Jesus, a minha segunda esperança são esses jovens, né, que vão dar continuidade e que eles jamais desonrem e desconsiderem os pastores mais antigos. E o legado que esses pastores deixaram para que eles pudessem hoje serem pastores nesse tempo, né? Então, que eles respeitem, que eles acatem, que eles recebam, né, esse legado, a experiência dos pastores mais antigos, que honrem, né, os pastores mais antigos, e que eles sejam bem-sucedidos no exercício do seu ministério nesse tempo, nessa geração, totalmente diferente daquela que eu e você, né, começamos há tantos anos atrás, mais de 30 anos atrás. É um novo tempo, é um novo momento, e nós precisamos de novos ministros para uma nova realidade. É isso, como dizia Caio Fábio no seu livro. Então, eles são os novos ministros para uma nova realidade, e nós acreditamos neles e vamos investir neles, vamos orar por eles, vamos segurar as cordas, né? Vamos segurar nas suas mãos,
para que eles sejam homens de Deus, homens segundo o coração de Deus, Amém. pastores que Deus deseja usar e pastores que essa denominação precisa. Então, que Deus abençoe os novos pastores, os jovens pastores, que Deus dê a eles, né, graça, sabedoria, orientação, para que eles sejam bem-sucedidos no exercício do seu ministério e que eles procurem apresentar-se a Deus sempre aprovados como obreiros que não têm de que se envergonhar e Mas que que manejam maneja bem bem. a palavra da verdade. Amém. Pastor, quero agradecer a sua disponibilidade. Nós estamos aqui chegando ao final do programa Conexão Céu. Hoje estivemos com o pastor Osvaldo Lopes, ex-presidente da nossa denominação, em uma data festiva onde nós celebramos os 171 anos do congregacionalismo brasileiro e também pensando, olhando segundo a ótica dele, para uma época da nossa denominação e até mesmo olhando para o futuro dessa denominação que nós amamos. Quero aqui apenas deixar que no dia 12 de setembro, já aqui já registrado também nessa conversa, que nós teremos aqui na nossa igreja a ordenação do jovem licenciado Daniel Reis, é mais um pastor da nossa igreja e da nossa denominação também, e você é o nosso convidado. E na semana seguinte, na semana no dia 18, 19 e 20, a nossa igreja estará completando 61 anos e você também é o nosso convidado para esta ocasião. Vai ser muito bom recebermos aqui o pastor Esdras, lá de João Pessoa, estará ministrando a palavra de Deus e o tema será Quando a Palavra Habita, a Adoração Floresce. Eu vou usar mais uma vez a boa vontade do pastor Osvaldo e vou pedir, pastor, ora e encerra assim o programa e abençoa aí também a nossa denominação, as igrejas e os seus pastores através da sua oração. Primeiramente, parabéns a todos os congregacionais brasileiros pelos 171 anos do congregacionalismo pátrio. Nós louvamos a Deus pela vida, pela existência e pelo trabalho que a nossa denominação tem realizado ao longo de tantos anos. A Deus seja toda a honra, glória e louvor. Deus, obrigado por esse tempo que passamos juntos, por tudo que pudemos conversar aqui, assuntos tão importantes, pertinentes, que envolvem, ó Deus, a nossa vida, a nossa caminhada, como crentes e como congregacionais que somos, estabelecidos nesse país. Queremos agradecer-te de todo o nosso coração, ó Deus, pela união das igrejas evangélicas congregacionais do Brasil, pelo privilégio de fazermos parte dela e participarmos dessa história e escrevermos essa história juntos. Que a unidade denominacional seja cada dia promovida pelo Teu Espírito Santo e que seja sempre preservada por nós, em nome do Senhor Jesus. Obrigado por esta importante associação, ó Deus, regional do Vale de São Francisco, por tudo que Tu tens realizado aqui na vida das nossas igrejas, das congregações, na vida dos pastores, dos líderes, de cada membro, ó Deus, das nossas comunidades cristãs estabelecidas nessa região do Brasil e do estado da Bahia. Obrigado pelos Teus poderosos feitos, ó Deus. Obrigado pela vida dos pastores antigos, dos pastores mais novos, os jovens que estão se achegando, aqueles que estão ainda estudando no seminário, aqueles que vão ser ordenados, ó Deus, e iniciar o seu ministério pastoral. Ó Deus, Tu tens realizado grandes coisas aqui nesta localidade e nós queremos Te louvar e Te agradecer por tudo que tens feito aqui, Senhor, para o louvor da Tua glória. Então, obrigado pelos 171 anos do congregacionalismo, obrigado pelo aniversário da Igreja Betel, que completa 12 anos, a segunda igreja, Senhor Deus, que também estará brevemente celebrando, ó Deus, o seu aniversário, que a graça do Senhor continue a ser abundante, ó Deus, aqui na vida desta igreja, das demais igrejas dessa associação, e que grandes coisas, ó Deus, os irmãos possam realizar por Ti, e que essa unidade cristã seja cada dia aperfeiçoada, e que juntos possam realizar grandes coisas para Ti e para a Tua glória, e que possamos ver, perceber um crescimento abundante, maravilhoso, sobrenatural, ó Deus, na vida das nossas igrejas aqui estabelecidas em nome de Jesus. Amém. Então, muito obrigado. Aceita a nossa gratidão, aceita o nosso louvor por tudo que tens feito e por tudo que has de fazer em nossas vidas e na vida da nossa denominação. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Estamos em
Que segurança sou de Jesus, por Ele agora vivo na luz. De Deus herdeiro a mim me tornou, pelo seu sangue que me salvou. Canta minha alma, canta ao Senhor as maravilhas do seu amor. Canta minha alma, canta a Jesus, por Ele vives hoje na luz. Inteiramente me submeti, ó que transporte e gozo eu senti, dos céus descendo tenho na cruz, graça inefável por meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor as maravilhas do seu amor. Canta minha alma, canta a Jesus, por Ele. Você acabou de ouvir Conexão Céu. Conexão Céu. Até o próximo programa. Conexão Céu. Produção Segunda Igreja Evangélica Congregacional de Juazeiro.